Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo agora para nossa live sobre as piores formas de trabalho infantil. Esperar o pessoal chegar. Vocês estão me ouvindo bem? Se puderem responder no chat. Boa tarde, Rebeca. Fátima, Michele. Obrigada, meninas. Bom, eu vou começar aqui a apresentar o nosso projeto enquanto a nossa convidada chega. Meu nome é Bruna, eu sou jornalista, sou gestora do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil, que é uma iniciativa realizada pela Cidade Escola Aprendiz, Associação Cidade Escola Aprendiz, e foi um projeto que começou em 2016 com o nome de Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil, e no ano passado, 2021, passou por uma reformulação e mudou de nome, agora trazendo o nome de Criança Livre de Trabalho Infantil, e também incorporou um eixo de educação antirracista, entendendo que a educação antirracista é extremamente importante também para o enfrentamento ao trabalho infantil, uma vez que o trabalho infantil tem relação direta com a escravização da população negra no nosso país, que durou mais de 350 anos e deixou marcas que, pela ausência de políticas públicas de reparação, infelizmente nós ainda não conseguimos dar conta. Então, por isso que a gente sempre traz o debate da educação antirracista para o nosso projeto. E como as pessoas que nos acompanham já conhecem, a gente sempre realiza projetos e campanhas temáticas. Então, por exemplo, atualmente a gente tem nas nossas redes sociais, para quem nos segue, uma campanha sobre o trabalho infantil em espaços privados de uso coletivo. O que são esses espaços privados de uso coletivo? São espaços como shoppings, rodoviárias, aeroportos, que são privados, são empresas, mas que têm uma grande circulação de pessoas. E esses espaços enfrentam um desafio grande em relação ao enfrentamento ao trabalho infantil que a gente vem debatendo no nosso projeto. Então, no ano passado, a gente também realizou uma campanha de enfrentamento ao trabalho infantil doméstico. A gente sempre propõe alguns debates aí temáticos, inclusive quem tiver sugestões, quiser sugerir temas, nós estamos super abertos. E aí agora a gente inicia hoje uma campanha contra as piores formas de trabalho infantil. Então, como eu mencionei, no ano passado nós passamos por uma reformulação, aderindo a esse eixo de educação antirracista, e essa reformulação ela foi realizada em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a partir de debates promovidos no Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Então, na época, essa comissão tinha a coordenação da doutora Elisiane, e nós fizemos essa reformulação e agora, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, também iniciamos essa campanha de enfrentamento às piores formas de trabalho infantil. Então, eu vi que o FNPET aqui, que é o nosso convidado de hoje, a Caterina, secretária executiva do Fórum Nacional, que é uma honra recebê-la, ela já está online. Caterina, eu queria te pedir para enviar uma solicitação aqui para eu poder te colocar na conversa. Uma solicitação para entrar. Estou vendo se tem alguma outra forma de eu colocá-la, mas acho que ela tem que enviar mesmo a solicitação. Vamos esperar um pouquinho. E aí, nessa conversa com a Caterina, a gente vai debater diversos conceitos sobre as piores formas de trabalho infantil, o olhar
da Caterina, agora assumindo o FNPET. Oi, Oi, Caterina, boa tarde, tudo bom? tudo bem? Você me ouve bem? Eu te ouço bem. E você? Ótimo. Te ouço bem também. Eu coloquei o fone porque eu acho que é melhor, né? Às vezes dá uns problemas técnicos e aí, enfim. Aí eu achei que era melhor com fone, porque às vezes entra uma ligação e É causa dá verdade. um caos, enfim. Então, falei, vamos de fone que fica mais, a gente não perde o áudio depois. Bom, boa tarde Sim, para todas e todos que estão aí já nesse encontro nosso. sim, sem dúvida. Para a gente, como eu estava dizendo, Caterina, para o Criança Livre de Trabalho Infantil é uma honra contar com a sua presença hoje em mais um Criança Livre de Trabalho Infantil Debate. A gente realiza, sempre que possível, conversas com parceiros, especialistas, pessoas, enfim, diversos profissionais a respeito do trabalho infantil. E o Fórum Nacional é de extrema relevância para o Criança Livre. Eu acho que é um guia para muita gente, para todo mundo que atua nessa área. Então, é um prazer te receber. E acho que também vão entrar algumas pessoas pelo perfil do fórum. Então, hoje, como eu já mencionei, o nosso tema são as piores formas de trabalho infantil, mas antes eu queria que você se apresentasse, Caterina, porque você entrou recentemente, não é, no FNPET? Então, se você pudesse se apresentar, contar um pouquinho do seu trabalho, como que você vem entendendo o papel do FNPET no enfrentamento ao trabalho infantil. Tá. Bom, de fato houve uma mudança na gestão, né? A Isa Maria Oliveira ficou à frente do Fórum Nacional por mais de 18 anos, né? Em fevereiro, essa equipe liderada pela Isa saiu. Eu vim trabalhar aqui em Brasília, né? Eu vivia e trabalhava em São Paulo, né? Trabalhava com formação, com supervisão técnica, na área da assistência social e trabalho com pesquisa ainda, né? Ainda sou docente na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mas enfim, naquele momento, né, antes de março, essa era a minha atuação, né? E aí desde março a gente está aqui em Brasília, né, uma nova equipe e uma das nossas primeiras atividades é fazer uma escuta é, junto aos fóruns estaduais. Por quê? Porque os fóruns são aqueles que estão nos territórios, que conhecem a realidade de cada município, do estado em si, de quais são os desafios na cidade. E tem sido uma grata surpresa, porque eu tenho visto muitos fóruns bastante articulados, com muitas atividades, né? O 12 de junho mostrou isso também. O primeiro foi o 18 de maio, depois o 12 de junho, na campanha que foi realizada aí, junto com o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, e também o Tribunal. Agora eu tô perdida, né? Porque são tantos tribunais, mas é o Tribunal Regional do Trabalho, né? O Tribunal Superior do Trabalho, toda a área de defesa do trabalho, enfim. E percebi que assim a gente tem também algumas similaridades nesses fóruns em termos de desafios, né? Tem crescido muito a mendicância em todas as regiões. A gente tem visto, por conta dos dados, né, que assim todos aqui já sabem, em relação, por exemplo, ao aumento da pobreza, ao aumento da insegurança alimentar, né, a fome, né, e tudo isso tem a ver com o trabalho infantil. Né? Enquanto a gente tiver pobreza, enquanto a gente tiver desigualdade social, a gente provavelmente, muito
factível que a gente tenha trabalho infantil, inclusive nas suas piores formas. Mas aí, quando a gente vai pensar no trabalho infantil nas suas piores formas e a gente vai ler o decreto, né, que trata sobre isso, a gente vê quase tudo, quase todos, se não todos os tipos de trabalho infantil fazem parte da lista de piores formas de trabalho infantil, né? Então, assim, nesse exato momento, em termos de o objetivo do Fórum Nacional é que a gente possa fortalecer a atuação dos fóruns estaduais, inclusive com a participação de crianças e adolescentes participando desses espaços, onde se trata, ao fim e ao cabo, da promoção e da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu realizei há alguns dias uma entrevista com a Caterina, outra entrevista, que vai ao ar amanhã no nosso site, justamente para inaugurar essa nossa série sobre as piores formas de trabalho infantil, nos meses de agosto e setembro. E nessa entrevista, eu achei muito interessante essa perspectiva que a Caterina trouxe aqui, e inclusive é o título, vai ser uma chamada assim para a matéria, que é justamente a ideia de que praticamente toda forma de trabalho infantil é uma pior forma de trabalho infantil. Lógico que há aquelas que oferecem mais riscos, mas isso também é muito relativo, né, Caterina? Então, eu acho que é importante a gente refletir, aí fica a minha primeira pergunta, afinal, o que são as piores formas de trabalho infantil? Que são ou quais são? Porque se for quais são, eu vou dizer, gente, vamos ler o decreto número 6.481 de 12 de junho de 2008. Lá a gente tem as 93, os 93 tipos de trabalho que são designados como as piores formas de trabalho infantil. Mas a gente tem que pensar em termos conceituais, são aqueles que colocam em risco a vida e o desenvolvimento da criança, né? E aí, de novo, a gente entra naquela questão. Todo trabalho infantil coloca em risco o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Seja porque está em exposição a produtos químicos ou objetos perfurantes, ou em condições degradantes, ou em condições que podem causar riscos à saúde, à integridade física daquela criança. Então, por exemplo, uma criança trabalhando num cemitério é uma das piores formas de trabalho infantil? Sim, é uma das piores formas de trabalho infantil. Em artesanato? Sim, também é uma das piores formas de trabalho infantil. Em lixões? Também. Na pesca, na construção, na indústria de transformação, indústria extrativista, nas cadeias produtivas das mais diversas, enfim, porque pensando agora, fazendo um link com trabalho infantil rural, as crianças e adolescentes que estão em agricultura familiar ou que estão envolvidas nessas atividades no campo, elas estão sujeitas às intempéries, elas estão sujeitas aos agrotóxicos, né? Ou vai ter uma turma que vai chamar de defensivo agrícola, mas, né, como a gente tem mais de 3.000 tipos de agrotóxicos liberados, então, assim, é o país que tem mais agrotóxico aí circulando, em vários outros lugares do mundo são proibidos, mas aqui nesse país eles são liberados. É óbvio que o risco à saúde é muito maior, porque causa mudanças que causam danos biológicos, orgânicos no corpo daquela criança, né? Vamos pensar, por exemplo, na cadeia produtiva do tabaco, que o Fórum acabou de lançar um estudo sobre trabalho infantil nessa cadeia produtiva. O que acontece? A gente tem estudos mostrando que os agricultores que trabalham com o fumo, muitas vezes, padecem de uma doença chamada doença verde. E o que acontece com esses trabalhadores?
eles têm alterações neurológicas por conta da nicotina. E muitos desses trabalhadores, o índice de suicídio entre esses trabalhadores é muito alto. A gente tem indicadores, assim, por exemplo, no sul do país, nas regiões de plantação de fumo, um número muito alto de trabalhadores rurais depressivos, com transtornos de saúde mental, e com ideação suicida, e aqueles que cometem o ato em si. Por mais que os adolescentes, e aí é um dado da pesquisa, os adolescentes estejam nas escolas, não invadiram para ir trabalhar, né? Boa parte dos adolescentes que trabalham nessa cadeia produtiva não evadem o ensino médio, ainda assim a gente tem um risco muito grande em relação à saúde física e mental desses jovens. Por quê? Por conta da nicotina. Então, existe aquela relação, então a criança não vai para a escola porque fica trabalhando. Não é o caso, por exemplo, dessa cadeia produtiva. Contudo, a gente tem esses agravantes em relação à saúde mental, em relação à saúde física daquele adolescente que está envolvido nessa cadeia produtiva. É uma das piores formas? A gente não quer um adolescente que tenha depressão, que comece a pensar em suicídio. E ainda por cima, assim, a gente tem visto um número, por conta da pandemia, por conta da situação econômica, por diversos e distintos fatores, um número muito grande de crianças e adolescentes se automutilando, com questões de saúde mental muito graves. Assim, quem tem contato com o pessoal da assistência social, né, quando você ouve os profissionais, os técnicos de CRAS, de CREAS, ou de serviços de medida socioeducativa, percebem as questões de saúde mental que envolvem hoje os adolescentes. Para além de trabalho infantil, tá? Não estou fazendo uma relação, estou tratando de uma questão de saúde mental que afeta hoje uma parte das crianças e adolescentes brasileiros de modo geral. É uma discussão que tem sido feita sobre nesse campo, né? Pensando aí na cadeia produtiva do tabaco, eu não posso afirmar porque eu não fiz a pesquisa para saber se esses jovens têm alguma questão de saúde mental. Mas os dados mostram que os trabalhadores rurais dessa cadeia produtiva padecem de depressão. E a gente pode evitar isso. Só que aí a gente entra em uma outra questão, que é boa parte desses trabalhadores, tanto dos adultos quanto das crianças, dos adolescentes, enfim, trata-se de agricultura familiar. E aí a gente tem uma naturalização de que é melhor a criança estar trabalhando, o adolescente estar trabalhando, do que não estar fazendo nada. Esse é um primeiro ponto. Segundo, é uma questão cultural, quando a gente vai pesquisar sobre trabalho infantil rural, de que se trata de uma questão cultural, o adolescente aprendeu o ofício do pai pelas questões de sucessão da terra. E é uma discussão que a gente precisa começar a fazer. Ninguém aqui, nem o fórum, enfim, está querendo dizer assim, não, o adolescente não pode aprender o ofício do pai, ou não se pode pensar no trabalho na agricultura familiar. Mas existem alguns limites que precisam ser discutidos, inclusive com esses trabalhadores, com essas famílias, para entender o ponto de vista deles e que eles também entendam o que a legislação permite e também as questões relacionadas à saúde física, psíquica desse adolescente que, porventura, esteja envolvido nessa cadeia produtiva. Mas como essa, a gente pode pensar nas demais que existentes aqui nas várias regiões do Brasil, né? Porque essa é uma realidade. A agricultura familiar é a que mais emprega, né? É a que mais emprega e inclusive, por exemplo, em termos de alimentação, aí a gente entra numa outra questão,
tanto é que ela tem a relação direta com, por exemplo, a merenda escolar, né, que dá os alimentos para uma parte das escolas, se tiver aqueles convênios, né, de agricultura familiar, para que vá o alimento para as escolas públicas, enfim. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, porque eu fui falando e fui abrindo várias Não, possibilidades mas é aqui. isso mesmo. É o que você comentou. No Brasil são 93 formas na lista, mas lógico que se a gente for observar, toda forma de trabalho infantil oferece risco, por isso que é trabalho infantil, porque é uma atividade inadequada para a criança e para o adolescente. E eu entendi, assim, do que você trouxe, um aspecto bem importante de que cada forma também de trabalho infantil exige um olhar, por exemplo, como o trabalho infantil no campo ou na cadeia produtiva do tabaco. Naquela forma de trabalho infantil, você pode desenvolver um projeto, né, um trabalho para o seu enfrentamento, porque também tem as suas especificidades. Assim como a mendicância, que você também mencionou, amanhã, aqui no município de São Paulo, vão lançar o censo de crianças em situação de e na rua. E também se gera um debate a respeito das crianças em situação de na rua e da mendicância, inclusive porque muitas vezes a sociedade não enxerga a mendicância como uma forma de trabalho infantil. Então, por isso que aqui no Criança Livre a gente gosta também de trabalhar as formas de trabalho infantil, abordar essas formas nas suas especificidades, porque realmente é um universo mesmo, né? E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, você já destacou algumas formas de trabalho infantil, mas quais outras você destacaria no Brasil? E te pedir também para comentar a respeito dessa naturalização da mendicância, da importância da gente reconhecer como sociedade que a criança que está em situação de ir na rua pedindo ou vendendo objetos e alimentos, essa criança está em situação de trabalho infantil. Então, que você comentasse um pouquinho sobre a mendicância e também sobre o que normalmente nós chamamos como tráfico de drogas, que também foi uma conversa que eu tive com a Caterina, que eu quero que ela compartilhe um pouco com a gente, porque ela vem comentando da importância de a gente também deixar de usar essa nomenclatura e passar a usar comércio de substâncias ilícitas. Então, eu queria que você comentasse essas duas formas, a mendicância e o comércio de substâncias ilícitas, que são formas atualmente bem presentes no Brasil, né? Tá, eu vou começar da primeira, antes da mendicância. A exploração sexual infantil é uma das piores formas de trabalho, né? É uma das piores formas. E o Fórum Nacional, junto com o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, tem pensado formas de erradicação, de prevenção e, inclusive, de formação em relação aos técnicos, aos profissionais que trabalham com essa temática, né? Isso a gente não pode deixar essa forma, essa que é uma das piores, de lado. Ela é importante que a gente mencione ela, né? A mendicância, ela tem uma relação direta com aquilo que eu já mencionei antes, né? A pobreza, a desigualdade social. Enfim, em alguns lugares do Brasil já se tem informação de aluguel de crianças para mendicância por adultos, né? Então aí a gente entra em duas questões, né? A exploração da criança, a exploração do trabalho da criança para pedir dinheiro em sinaleira. Agora eu vou começar. É o nome em faróis, né? Em São Paulo a gente fala nos faróis, mas eu tenho ouvido muito na sinaleira, em rotatórias e em vários espaços, né? Essa nova modalidade, né? Pais alugando seus filhos para que um terceiro cuide dessa criança para pedir dinheiro em distintos espaços. Isso não,
Eu não tinha informação que isso estivesse acontecendo aqui. Eu fiquei sabendo que acontecia em alguns países latino-americanos. E aí, de repente, em uma das reuniões que eu tenho acompanhado, as reuniões dos fóruns estaduais, isso tem acontecido no Brasil também, essa modalidade. E isso é algo muito imensamente grave, porque, inclusive, tem relação com organizações, facções criminosas, enfim, e aí entra a questão do tráfico de drogas, né? Como você mesma disse, cada forma de trabalho infantil, a gente não tem como trabalhar uma estratégia. A gente pode colocar no modo genérico, né? Os planos de enfrentamento, eles são bastante genéricos quando vão tratar de assuntos, mas na particularidade, por exemplo, no município, é óbvio que a abordagem de uma criança que trabalha no cemitério vai ser distinta daquela que está trabalhando na biqueira. É óbvio. Ou que está trabalhando na feira livre, ou no shopping, de alguém que está na biqueira, ou que está pedindo dinheiro na sinaleira. Então, a estratégia tem que ser outra. É óbvio que a gente vai ter que envolver a assistência social, a gente tem que saber se essa criança foi abandonada, foi negligenciada pela família, quem são os responsáveis, enfim. Toda a rede de proteção tem que trabalhar em conjunto, né? Uma equipe multiprofissional para dar conta dessa questão. E aí a gente tem várias questões que envolvem essa proteção e a defesa dessa criança. Por exemplo, a atuação dos conselhos tutelares. E aí a gente teria que fazer uma live só para falar dos conselhos tutelares, porque tem uma série de problemáticas que envolvem os conselhos tutelares. A gente sabe que tem uma parte dos conselheiros diz que não é responsabilidade deles encaminhar uma criança que esteja, por exemplo, no farol pedindo dinheiro. Já tem uma outra turma que acha que sim, que isso é obrigação. Afinal, o conselho tutelar é aquele que zela pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse é um outro debate que a gente precisa fazer quando a gente está pensando em mendicância e tudo mais. A outra questão é que a gente, dentro dos equipamentos que fazem o cuidado, que trabalham na assistência social, que trabalham com a proteção especial, proteção básica e especial, é o sucateamento desses serviços. Falta mão de obra, não se tem feito concurso em vários municípios, hein? Não se tem recurso, nem físico, para o atendimento dessa criança. Em alguns conselhos tutelares não existe estrutura para o atendimento dessa criança, para fazer o encaminhamento, enfim. Então, a gente entra naquela questão de orçamento, nas questões que envolvem política pública e o Estado, né? E aí é um outro ponto de debate que a gente também teria que fazer uma live só sobre isso e chamando vários especialistas para ver como é que a gente resolve essa questão. Então, esse é um outro ponto de vista. E aí eu vou começar a falar, por exemplo, de tráfico de drogas, né? Você pode ter a questão do tráfico de drogas. O adolescente que está envolvido com a cadeia produtiva da droga, né? E da droga ilícita, faço questão de dizer, porque é uma droga ilícita, que a gente tem as drogas lícitas, né? O álcool, o tabaco, a cafeína, enfim, são todas drogas. A gente tem muitas drogas disponíveis no mercado e em vários lugares que qualquer pessoa pode comprar. Se a gente for ver o DSM-5, se você bebe muito café durante o dia e você para de tomar cafeína, o que acontece? Seu corpo vai sentir abstinência. E aí você tem um transtorno de abstinência à cafeína. A cafeína é uma droga. A gente, né, vamos colocar desse modo. A gente tem vários tipos de drogas. Nesse caso, quando a gente está falando de tráfico de drogas, a gente está pensando na comercialização de substâncias ilícitas. E por que eu faço essa diferenciação? Porque o adolescente,
que está ali na biqueira, seja numa das funções, o olheiro, o vapor, o soldado, enfim. E aí existe uma hierarquia dentro dessa comercialização, dentro desse esquema, vamos dizer assim. Ele não é o Pablo Escobar, ele não é o Fernandinho Beiramar, esse adolescente. E as razões pelas quais esse adolescente vai trabalhar, né, vai se envolver nesse tipo de trabalho, são das mais diversas. Para além da sobrevivência, né? Tem a questão da respeitabilidade, a questão do status, a questão de se sentir pertencente a um grupo e se sentir protegido por aquela organização. Mas ele não é o traficante, assim, quando a gente fala de tráfico, o bandido, né? Tem gente que fala assim, não, ele é o traficantezinho, né? Você costuma falar sobre isso. Não, ele é o traficantezinho. A maioria dos adolescentes, quando você vai escutar, vai dizer assim, não, ele é um trabalho que eu preciso para eu conseguir comprar as minhas coisas, o meu tênis, meu celular, né, poder fazer o meu rolê, participar do baile, enfim. É lá que eu tenho os meus amigos, é lá que eu me sinto respeitado. É quase como um projeto de vida. A gente precisa criar novos projetos de vida para tirar esse adolescente dessa atividade. Então, esse é o primeiro ponto. E a questão da nomenclatura, ela é imensamente carregada de estigmas. Da mesma forma que a gente tinha o nome, né, até um tempo atrás, a gente utilizava o termo menor. Hoje a gente não usa mais essa terminologia, ainda que tenho que dizer que já vi muitos jornalistas em matérias, assim, não falando de trabalho infantil, falando de criança e adolescente de modo geral, ainda usando terminologia do século passado, né? Assim, eu sugeriria olhar, tá cheio de publicação que explica a diferença e por que a gente não utiliza mais a terminologia menor, né? Tem publicação, tem artigo tratando disso, tem pesquisa falando disso. É só uma questão do jornalista ou da jornalista ir lá e se informar. Mas, enfim, essa é uma nota de rodapé. Essa terminologia tráfico de drogas, para se referir a essa comercialização realizada por adolescentes, o que acontece? Ela carrega uma moralidade que acaba sendo punitivista. E a nossa sociedade é imensamente punitivista, né? Tanto é que existe toda a discussão da redução da maioridade penal, né? E quando a gente trata do tráfico como comercialização de substância ilícita, e tratando essa comercialização, essa atividade como trabalho, a gente coloca o adolescente numa outra perspectiva, inclusive de proteção. A gente pode pensar, trazer esse adolescente para um outro projeto de vida, para uma possibilidade de realizar a aprendizagem profissional, por exemplo. Então, eu penso que já se tem, penso não, eu vejo que já se tem feito essa discussão, né? Já se tem colocado luz sobre isso, mas que bom que a gente tem espaços como essa live, por exemplo, para a gente tratar desse assunto. Eu, na medida que eu participo das reuniões dos fóruns estaduais, enfim, encontro pessoas que queiram falar sobre esse assunto, eu trago essa pauta porque eu acho que a gente precisa desestigmatizar esse adolescente que está envolvido nesse tipo de trabalho, que é uma das piores formas. E, em alguns lugares, vai estar associado, por exemplo, a conflitos armados. Vamos pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, em morros, em favelas das mais variadas, com grupos de facções adversários, onde esses adolescentes não só trabalham nessa cadeia,
produtiva, né? Porque não é só vender, precisa preparar, precisa separar, precisa ter toda uma estrutura para que aquela droga que vai ser comercializada chegue no usuário final, que geralmente é uma pessoa classe média, né? Muito, assim, em vários lugares, né? Vai comprar aquilo, aquela substância na boca, na biqueira, enfim, naquele espaço. E aí, muitas vezes, esses adolescentes também acabam se tornando peças de uma engrenagem criminosa dentro desses territórios onde a gente tem presença de polícia, de embates entre polícia e essas facções. Então, é um problema assim, que precisa ser olhado de distintas formas, e para a gente resolver, a gente vai precisar de ter uma integração entre as políticas sociais, né? Educação, saúde, geração de renda, né? para aquela localidade e para aquela família e para aquele adolescente. Respondi? Com certeza, sim, super. Inclusive, nós, lógico, no Criança Livre de Trabalho Infantil, tendo uma plataforma jornalística, a gente considera de extrema importância a reflexão a respeito das terminologias. E um outro exemplo, além do menor, é a exploração sexual, né, Caterina? Que algumas pessoas conhecem como prostituição infantil, que é um termo também que é inadequado, porque, enfim, os adolescentes explorados sexualmente não têm idade adequada para tomar essa decisão, por isso que se usa o termo exploração sexual. Então, eu acho que é muito importante realmente a gente ter esses momentos de reflexão sobre o assunto, sobre as terminologias, porque isso, de fato, como você trouxe, está carregado de estigmas e acaba tendo realmente um significado grande em relação a como a sociedade enxerga aquela forma, né? No caso que nós estamos conversando aqui de trabalho infantil. Inclusive, você mencionou sobre o papel dos conselhos tutelares, que realmente é uma live à parte, e tinha chegado uma pergunta da Elisa Barbosa. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas para a Caterina, podem ir mandando e a gente vai colocando aqui no meio da conversa, que ela faz uma pergunta assim, que eu considero até um desafio, que é qual é o fluxo do enfrentamento ao trabalho infantil, que eu acho que também é um assunto à parte, mas que a gente vem debatendo, né? Eu vejo que muitos municípios têm conversado a respeito desse fluxo, o que é papel de quem. E aí, pensando um pouco, até para comentar a sua resposta, no sistema de justiça, o quanto muitas vezes, quando chega esse menino que trabalha, né, na comercialização de substâncias ilícitas, ele é visto realmente como alguém a ser encaminhado para medidas socioeducativas e não medidas protetivas. E aí eu estava conversando recentemente com o município de Belo Horizonte, e eu acho que eles até estão acompanhando hoje a live, e eles comentaram sobre essa mudança de paradigma no município, esse esforço do município de buscar encaminhar esses meninos vítimas, né, do trabalho infantil na comercialização de substâncias ilícitas para medidas protetivas e não necessariamente a internação, por exemplo, uma vez que essa criança, esse adolescente, ele é vítima de um sistema, como você bem explicou até agora, né? Então, eu acho que realmente é uma reflexão importante da gente fazer. Eu acho super relevante que o fórum traga esse debate a respeito da terminologia. E aí, Caterina, eu queria saber se você tem algum comentário a respeito desse fluxo. Não sei se o fórum vem pensando em alguma diretriz nova, porque é uma dúvida de muita gente. Se existe alguma sugestão do fórum, algum encaminhamento novo, se vocês estão pensando nisso, nessa construção de fluxo de enfrentamento ao trabalho infantil.
Eu tenho, tenho várias coisas, eu fui anotando o que você foi falando. Vai comentando. A primeira coisa era o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Né? Sim, Ali, quando eu me esqueci em quem foi, a campanha foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, pela OIT e pelo TST. Né? Assim, só sim, para deixar bem claro em relação ao 12 de junho, quem participou da campanha. Existe uma parte da vítima, quando a gente está falando do adolescente que está envolvido com a comercialização de substâncias ilícitas. Mas tem a questão da vítima pela circunstância, né? Pela questão da desigualdade social, pela questão da pobreza, né? Pelas condições concretas ali as quais ele vivencia. E tem a questão da escolha. Existe uma parte que também é uma escolha, por quê? Porque é naquele espaço que ele se sente reconhecido, protegido, junto aos seus pares. A gente precisa, e aí a palavra vítima, ela existe uma qualidade de circunstâncias, mas existe algo que como é que eu vou explicar isso? Uma parte de escolha. Sim, não, eu entendo o Tem que uma, você, tem que você traz. pode ser que você não tem nada de escolha, eles são vítimas, não sei o quê, porque de repente uma pessoa da hierarquia superior chegou e disse, olha, você vai ter que trabalhar, senão você morre. Bom, aí depois fala assim, não, ele não tem escolha, ele é vítima. Ok. Mas quando a gente. Existe uma publicação, eu vou mostrar essa publicação, foi feita pelo CONANDA, pelo Fórum Nacional, com apoio do Unicef e da OIT. Ela é antiga. E eu Hum, peguei outro dia, ela é de 2004, mas ela é antiga e ao mesmo tempo ela é super atual. Ainda que ela tenha algumas terminologias que eu, por exemplo, não chamaria de narcotráfico, enfim, né, por conta dessas questões aí que eu estou mencionando. Mas não havia essa discussão em 2004. E aí, é, eles informam, numa pesquisa que foi realizada lá no Rio de Janeiro, que existe uma parte ativa na escolha do adolescente. Né? Tanto é que a gente vive falando sobre protagonismo infanto-juvenil. Né? Os adolescentes têm participado das assembleias do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque eles têm. É óbvio que criança, de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança, vai de 0 a 18 anos incompleto, certo? E ainda estamos falando de uma fase de profundas transformações biopsicossociais, porque, inclusive, o adolescente ele não tem o cérebro na sua maturidade completa. O adolescente ainda está em formação, assim, neurológica. Isso tem pesquisas na área de neurociências. Eu cansei de falar disso em várias aulas de informações sobre saúde mental, porque existe uma questão de mielinização, enfim. Então, tem vários aspectos de saúde física. E aí a gente pode pensar, não, ele não tem uma super capacidade de reflexão, ainda que a gente fale assim, nossa, mas os adolescentes hoje escolhem, fazem, acontece, tal, tal, tal. É que quando a gente coloca vítima, dá uma impressão assim, ele foi, como chama, passivo na sua atuação. E não é bem assim. Por quê? Porque tem a questão da emoção, da adrenalina, da sensação de se sentir importante dentro daquele contexto. Entende? Então, mas eu entendo o que você está dizendo. Em termos de sistema, por conta da pobreza, da desigualdade, nananã, sim, a gente pode olhar ele como vítima, mas existe uma porção de escolha ativa. Né? Nessa posição, eles sentem essa possibilidade. Quando a gente vai ouvir o Falcão Meninos do Tráfico do MV Bill, a gente vê claramente isso, por exemplo. uhum. Né? Isso é um ponto. A respeito do fluxo, isso tem sido uma discussão, sim, para o Fórum Nacional e para todos não, mas para alguns fóruns estaduais.
né, e o Fórum Distrital também, eu colocaria aqui, porque tem sido pensado sobre isso. O governo federal tem pensado sobre isso também, né? Mas existe um longo trabalho a ser feito. Não vou dizer assim, está pronto o fluxo. Não. Porque, inclusive, em muitos lugares, a gente tem um problema de que as pessoas ainda não conseguem identificar o que é trabalho infantil. Então, tem uma lição de casa que antecede. Não é que antecede, ela vai ao mesmo tempo, ela tem que acontecer, que é a identificação do que é trabalho infantil. Então, por exemplo, a gente tem municípios pequenos que confundem trabalho infantil com negligência dos pais. E que bota e que vai colocar no formulário que aquela criança estava sendo negligenciada, né? Então, esse é um ponto. E aí a gente precisa de quê? De formação para essa equipe da assistência social. Estou falando de um exemplo que eu ouvi, não foi ninguém que me contou. Eu vi a pessoa dizendo, olha, no nosso município a gente notificou como negligência porque a gente não sabia o que era trabalho infantil. Esse é um ponto. Então, para a pessoa que perguntou em relação ao fluxo, o que a gente pode dizer é: você encontrou, por exemplo, uma criança no sinal, na rotatória, no lixão, no cemitério, na porta do supermercado, na feira, a gente tem alguns canais de denúncia. Um é o Disque Denúncia, que todo mundo conhece, mas a gente também tem o sistema IP, que da Auditoria Fiscal do Trabalho, né? E lá se preenche um formulário com o maior número com a quantidade de informações possíveis para que os auditores fiscais possam fazer o seu trabalho junto com as outras áreas de proteção da criança e do adolescente, né? Então, vamos pensar, você viu uma criança numa oficina mecânica trabalhando, você pode entrar no sistema IP, né? Relatar o que você viu com todas as informações possíveis. Se você conseguiu falar com aquela criança, você sabe o nome, você sabe que horas que ela está lá, ela costuma sempre ficar ali das 8 ao meio-dia, fazendo tais e tais atividades, enfim, para quê? Para que se possa fazer o devido encaminhamento. No caso, por exemplo, os auditores fiscais vão até essa oficina, vão poder verificar a possibilidade desse adolescente que esteja trabalhando lá entrar num programa de aprendizagem profissional, verificar com o pessoal da assistência social se aquela família necessita de proteção também, porque muitas vezes a gente precisa que aquela família tenha acesso aos benefícios, né? E a gente entra em outras questões, né? Porque tem fila de espera para Auxílio Brasil, enfim, eu não, assim, eu acho que né? Assim, eu acho que a gente vai começar a falar de números muito tristes, né? E tem muito para ser feito nesse sentido, por exemplo, em termos de proteção social. O que a gente tem visto nos jornais não nos parece que a gente tem tido avanços, né, em relação a essa temática de proteção social em si. Mas isso é para dar um exemplo, por exemplo, de fluxo. Agora, se você, essa pessoa que mandou a pergunta, Caterina, mas existe um documento de fluxo feito pelo fórum? Não, não tem nesse momento um documento de fluxo no site do Fórum Nacional, por exemplo. Eu possa falar, olha, entra no site do Fórum Nacional e baixa esse fluxo. Não, ainda não existe, mas está dentro da pauta para que a gente comece a trabalhar junto com os fóruns estaduais também. Tem aqui alguém falando, a identificação do trabalho infantil no cadastro único, por exemplo, é
subutilizado justamente por não ser feita a identificação adequada. Pois é, existe um problema de que a gente não consegue, muitas técnicas e técnicos não conseguem inserir a informação dentro dos devidos cadastros. Hoje mesmo eu estava conversando, estava numa reunião de um fórum e foi relatado pelas técnicas da assistência social, que elas têm muita dificuldade, e aí a gente tem uma subnotificação, porque não se coloca a informação de trabalho infantil dentro do formulário. Né? E aí, assim, aproveitando que a gente está falando de formulário, pensando em defesa de adolescentes, crianças e adolescentes, é muito curioso, né? Pensando assim, em medidas protetivas, em medidas socioeducativas, eu lembro de uma formação, né? Eu estava fazia uma formação com um serviço de medida socioeducativa, e eu acho que isso aqui é muito exemplar, né? Isso foi o ano passado, não enquanto fórum, né? Mas tem a ver com o que a gente está conversando. E o que acontece? O menino que cumpre medida socioeducativa em liberdade, ele precisa ir até o serviço, ele tem que cumprir uma série de requisitos para que ele seja liberado dessa medida socioeducativa, certo? Certo. Uma delas é frequentar a escola, né, entrar num curso profissionalizante, enfim, a família, de repente, vai começar a ser cuidada também por um equipamento da assistência social e tal. E aí, uma das técnicas, né, que é psicóloga, enfim, e ela estava contando que dentro do relatório, o adolescente, ele estava indo na escola, mas ele não queria participar do processo de aprendizagem profissional, porque ele estava trabalhando num lava rápido, de maneira informal. E aí isso daí era uma questão, porque isso também é trabalho infantil. Mas quando ela manda o relatório para o juiz que atende aquele serviço, né, que vai verificar os relatórios, enfim, se a reflexão dela era o seguinte: se eu não coloco que o menino está trabalhando, o juiz vai dizer que ele não está cumprindo a medida. Só que o juiz não quer saber, essa frase que ela disse, o juiz não quer saber se ele está sendo trabalho informal, se é trabalho infantil nas suas piores formas. O importante é ele estar trabalhando. Então, quando a gente fala da naturalização e da lógica punitivista, isso se aplica não só quando, assim, a uma pessoa que anda na rua e que não tem conhecimento. A gente está falando do sistema de justiça em si. Porque assim, não, o menino está trabalhando, mesmo que seja na informalidade, dentro de um lava-rápido, não tem problema. Tanto é que ela escreveu, ela encaminhou o relatório para a vara da infância e passou. Por quê? Porque ele estava trabalhando mesmo num lava-jato de carros. Se a gente vai olhar a lista TIP, é um lugar inseguro, pode causar acidente, era informal, ele não tinha carteira de trabalho assinada, mas ele estava trabalhando. E aí a gente entra na questão, por exemplo, e aí a gente pode ir ampliando. Por exemplo, trabalho infantil doméstico, né? Que é também uma das piores formas de trabalho infantil. Está lá, uma das 93 é trabalho doméstico. Por quê? Porque pode acontecer um monte de coisa dentro da casa. Para além daquelas questões que envolvem violência sexual, né? Mas acidentes, panela de pressão estourando, ferro de passar caindo no pé, esforço físico, né? A humilhação, enfim, a gente vai listando, vai sendo terrível, né? Com certeza, até o Santiago tinha comentado mais cedo. Nossa luta, antes de tudo, é cultural. O Santiago que nos acompanha. Então,
Eu acho que é um comentário pertinente depois dessa fala da Caterina sobre o trabalho infantil no Lava Rápido passar como algo positivo nesse relatório, né? Aí também tem um comentário, só para ler aqui os comentários que surgiram durante a nossa conversa e para a gente encaminhar para o encerramento, porque faltam 5 minutinhos. Comentário da Rede Peteca. A rede de proteção não tem a rotina de alimentar seus sistemas de informações sobre os casos de trabalho infantil. A Patrícia, também de Belo Horizonte, compartilhou sobre a presença de venezuelanos em situação de rua e na rua de BH, então uma abordagem cuidadosa nas ruas e semáforos. E depois também, Caterina, a Ariadne, ela perguntou o nome da publicação que você citou. Essa publicação que você citou, acho que de 2004 ou 14? 4. Sim, se chama Ela Primeiro Seminário Nacional sobre, é o primeiro seminário nacional sobre as piores formas de trabalho infantil. Legal, então respondido aí para a Ariadne. E aí, Caterina, agora faltando 5 minutos para a gente encerrar nossa live, eu gostaria que você tirasse as suas conclusões finais e sugerisse a pergunta de US$ 1 milhão, né? Depois a gente acerta isso, encerrando a live. Mas quais são os possíveis caminhos para o enfrentamento às piores formas de trabalho infantil? Se você pudesse falar um pouco sobre a proteção social, que é um tema que você vem trazendo bastante também. Então, para a gente encerrar, quais que seriam esses caminhos genéricos, como você mencionou, porque cada forma é uma forma, mas como que a gente pode vislumbrar daqui para frente essa caminhada e já aproveitar para agradecer também a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. É a pergunta de 1 milhão, né? Se eu tivesse aqui 1 milhão, eu falava assim, bom, vamos fazer muitas coisas aqui para isso. Penso que desnaturalizar o trabalho infantil é um primeiro passo. A gente informar a população brasileira sobre o que é o trabalho infantil, quais são as suas piores formas, o que acarreta no desenvolvimento físico e psíquico da criança e do adolescente, ele é um primeiro passo. Mas só isso não basta. A gente precisa começar a pensar em formas de diminuir a pobreza e a desigualdade social. E, inclusive, aí a gente entra nas questões de racismo estrutural, né? de pensar em políticas que, que trabalhem essas questões, né? Visto que o maior número de crianças e adolescentes envolvidos em trabalho infantil são pretas e pretos, né? Então, esse é algo que a gente precisa pensar. Isso envolve, quando a gente está falando de proteção social, envolve, por exemplo, transferência de renda. Nesse exato momento, a gente precisa de políticas de transferência de renda, porque a gente tem uma, uma grande quantidade de famílias sem ter o que comer. E aí, assim, isso implica em violência, isso implica em mendicância, isso implica que a necessidade vai ser sempre maior do que a moral. Né? Se eu precisar, enquanto mãe, ter que fazer o que for para dar de comer para o meu filho, eu vou fazer. Se eu, quanto criança, preciso comer, estou morrendo de fome, eu vou fazer. Então, isso, né? E aí a gente precisa ter equipes capacitadas para fazer esse trabalho junto a essa família, junto a essa criança, junto a esse adolescente. A gente precisa de recursos do Estado para que a gente tenha mais instituições, mais serviços de atendimento a esse público, mais recursos para atender essas crianças e adolescentes que estão à margem, né, e que estão envolvidos com mendicância, com a comercialização de substâncias ilícitas. Enfim, a gente tem que parar esse sucateamento dos serviços da assistência social, da educação, da saúde, enfim, todos os serviços públicos, porque é isso que tem acontecido, né? As pessoas têm técnicos da assistência
tem ficado adoecido e a gente não tem, ou tem se aposentado, enfim, em várias áreas, saem e não tem quem entre no seu lugar. Seja porque não tem concurso, seja porque o Estado não quer colocar alguém no lugar, enfim. Então tem toda essa problemática. E a gente precisa, assim, quando eu penso na questão da disseminação de conhecimento, a gente precisa, em todos os espaços, quem trabalha com promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, sempre desnaturalizar aquilo que parece muito óbvio, né? Sempre trazer à pauta essas questões, né? Como a gente estava falando sobre tráfico de drogas. Vamos, peraí, qual que é o conceito? O que a gente está pensando quando a gente vê um adolescente que está envolvido nessa atividade? Sabe? Então, seja essa ou seja qualquer outra, né? Porque todos os trabalhos infantis estão nas suas piores formas, né? Não tem essa, não, esse daqui é melhor ele estar trabalhando do que ele está, né? Enfim, aqueles famosos mitos que quando a gente está falando de trabalho infantil. Então, assim, para começar, eu acho que, por exemplo, essa live é um bom serviço que a gente está fazendo, por exemplo, em relação ao combate ao trabalho infantil. Mas é óbvio que a gente precisa da sociedade, a gente precisa do Estado, a gente precisa que esses assuntos, inclusive, cheguem nas escolas, que os adolescentes e as adolescentes também possam, as crianças possam tratar desse assunto, pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes elas nem sabem e elas estão trabalhando, e aí quando elas começam a perceber, assim, nossa, eu já fiz isso. Eu mesma já participei de live, de encontros com adolescente, que uma parte da sala dizia, não, eu fazia trabalho infantil doméstico, eu não dormia, mas eu precisava trabalhar, cuidar de duas crianças que tinham, sei lá, 2 anos de idade, eu tinha 10, por exemplo. Porque minha mãe precisava dos 10 reais que a tia ia dar para a mãe para comprar comida, enfim, tal. Acho que, assim, né, e para início, mas fora isso, a gente precisa implementar o ECA, né? Fazer com que o ECA seja de fato efetivado, que a legislação concernente às crianças e aos adolescentes sejam devidamente implementadas, que os governos coloquem a criança e o adolescente como prioridade, que tenha orçamento público para isso, né? Assim, porque a gente é muito bom de criar lei, é muito bom de inventar campanha, de fazer um monte de coisa, mas aí na hora de botar na rubrica o orçamento, os governos não fazem. Então, a gente, enquanto população, enquanto sociedade civil, a gente precisa cobrar dos nossos representantes para que tenha orçamento para os programas de erradicação do trabalho infantil e para toda a promoção dos direitos da criança e do adolescente, de modo geral. Acho que se tiver orçamento, se os governos se dispuserem a colocar dinheiro e equipe, eu acho que a mudança acontece. Mas isso também depende da força com que a gente incida sobre esses governos, sobre esses representantes. Então, por fim, eu acho que a gente tem que votar melhor nas próximas eleições, gente. Votem bem, escolham bem as propostas, leiam os planos de governo, vejam o que o seu ou a sua candidata a deputada ou a deputado, ou, enfim, a governador ou a governadora pensam sobre trabalho infantil, sobre direitos da criança e do adolescente. A gente precisa votar melhor, gente. É urgente. Sim, nós costumamos dizer no Criança Livre que para pautar a política pública, que é o que você está trazendo, né, Caterina, a gente precisa dessa demanda social. Então, o trabalho infantil ele precisa se tornar um problema para as pessoas, para que a gente tenha uma resposta à altura, porque enquanto não for um problema, vai ser difícil, né, a gente exigir essas respostas. E aí a doutora Cláudia, procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui de São Paulo, comentou aqui sobre um projeto MPT na escola, que realmente é incrível nesse trabalho com as crianças e com os adolescentes. Também aqui já aproveitar para cumprimentar, eu acredito que seja o doutor Antônio, no perfil da Rede Peteca, que também realiza
um projeto incrível, né, com as escolas, no Ceará, enfim, em ações em todo o Brasil. Então, cumprimentar a doutora Cláudia, o doutor Antônio, o Ministério Público do Trabalho, que é sempre muito parceiro nosso. E a todos e todas que participaram da nossa live, agradecer imensamente a Caterina pela disponibilidade, por ter conseguido um horário na agenda concorrida do FNPET. A gente segue, então, agora, amanhã, a gente publica uma entrevista com a Caterina por escrito no nosso site sobre as piores formas de trabalho infantil. E em setembro, nós vamos realizar 2 outras lives, uma sobre o tema da exploração sexual e outra live sobre o tema da comercialização de substâncias ilícitas por adolescentes, crianças e adolescentes. Tá certo? Muito obrigada a todos, a todas e a todes, e até a próxima. Obrigada, viu, Caterina? Obrigada eu. Que a gente possa se encontrar outras vezes para falar desses assuntos que são tão importantes. Um abraço a Com todas e todos. certeza. Estamos juntas. Tchau, gente.